Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo que nós estamos gravando, vamos iniciar uma conversa sobre o assunto da literatura conhecido por arcadismo, a escola Arcade, a escola literária Arcade. Tudo bem? Mas antes de começarmos a falar propriamente sobre o arcadismo, nós vamos bater um bate-papo, fazer aqui uma conversa informal, pensando um pouco sobre as escolas literárias que precederam e que conviveram com o arcadismo. Ou seja, aqueles movimentos literários, aquelas escolas literárias que conviveram, que pertenceram ao mesmo período histórico, ou que fazem referência a esse mesmo período histórico. Tudo bem? Vamos lá! As escolas literárias que nós selecionamos aqui para bater esse papo é a escola literária do século XVI, do século XVII e do século XVIII. Por que nós escolhemos esse intervalo histórico do século XVI ao século XVIII? Você vai já descobrir. Vamos conosco. O século XVI vai de 1501 a 1600. Nesse período surgiu uma escola, um movimento literário conhecido por humanismo, racionalismo. E o que é que essa escola literária, o que é que esse movimento literário conhecido por humanismo e racionalismo tem a ver? Ora, pessoal, esse período de 1501, início do século XVI, é um período de ruptura, de rompimento com o passado medieval, onde predominava um pensamento cristão religioso muito forte, imposto pela Igreja Católica. Então, a partir do século XVI, surgiu esse movimento onde parte dos artistas, parte de uma elite intelectual que já estava vivendo na cidade, passa a questionar esses valores que até então eram dados como absolutos pela Igreja Católica a ser cumprido pelos seus fiéis. E que valores eram esses? Bem, no período medieval, essa religiosidade, essa cristandade, digamos, a civilização, a população era predominantemente rural, vivia-se no campo. Tudo isso compunha aqueles ideais e a temática desse período. Tudo bem? Justamente essa escola literária, humanismo, racionalismo, vem se contrapor a essa ideia de homem e a esse modelo de sociedade que era tido como o único modelo a ser seguido durante a Idade Média. Então, o humanismo é justamente você trazer para as artes a valorização do humano, a valorização do ser humano, e não a valorização de Deus sobre o homem. É justamente a partir desse movimento literário, do movimento das artes, conhecida por humanismo, racionalismo, que o homem começa a questionar uma série uma série de valores medievais, que aí você pode fazer uma relação medieval, cristão, católico, rural. Tudo bem? Tranquilo. Então, é justamente esse movimento literário que vem se contrapor ao ideal medieval. Mas olha só, no século seguinte, século XVII, 1601, 1700, surge uma escola literária conhecida por barroco. Um estilo de arte conhecido por barroco. E o que foi o barroco? Foi um movimento cristão, foi um movimento católico, foi um movimento da igreja, conhecido por
Reforma, justamente para se contrapor ao quê? Aos ideais humanistas e racionalistas do período anterior, que se contrapunha aos ideais católicos cristãos da Idade Média. Então nós podemos dizer que o Barroco, ele vai, de certa forma, buscar os ideais cristãos e católicos da Idade Média. E vai se contrapor a essa escola humanista, racionalista, que é conhecida como a Reforma. A reforma de como ver, de como enxergar os valores culturais europeus desse período. Tudo bem? Então, é justamente na escola barroca que nós encontramos apoiado a contra-reforma da Igreja Católica. Contrapondo-se a quê, professor? Aos ideais humanistas e racionalistas do século XVI. Tudo bem? E agora nós chegamos ao século XVIII, de 1701 a 1800. E as escolas literárias desse período é o neoclassicismo e o arcadismo. E o que é que essas escolas literárias trazem? Ou melhor, quais os valores que essas escolas literárias trazem? Vocês já começam a perceber que a escola posterior contrapõe-se aos valores da anterior. E assim vai se sucedendo. Ora, o neoclassicismo, o arcadismo, vai se contrapor ao quê? Ao ideal da contra-reforma, aos ideais da arte e da literatura barroca. Ou seja, o neoclassicismo ele vai pregar um movimento de retorno aos gregos e romanos. Olha só, neo quer dizer novo, classicismo vem de clássico. O que é considerado clássico? É a cultura clássica da antiguidade clássica, Grécia e Roma. Então, o neoclassicismo do século XVIII busca o retorno aos valores greco-romanos, defendidos aqui, no humanismo, na reforma, no racionalismo. E o que é que o arcadismo tem a ver com isso, professor? Ora, o arcadismo, também como uma escola literária conhecida por setecentista, ou seja, uma escola literária que surgiu nos anos 1700, ou seja, no século XVIII, ela vai se contrapor à arte, à estética, à literatura do período anterior, que era a poesia do século XVII, que era a poesia, a arte barroca. E todos os valores que nós já estudamos que essa arte defendia e trazia. Tudo bem? Então, nós fizemos aqui, pessoal, uma conversa, um bate-papo, uma contextualização histórica de 300 anos. E nesses 300 anos nós colocamos artes, escolas literárias e o que elas representavam, ou melhor, quais os valores da sociedade, quais os valores racionais, quais os valores religiosos, quais os valores humanos que elas representavam. Tudo bem até aqui? Beleza? Então agora vamos nos ater propriamente ao assunto do nosso vídeo, o arcadismo. O arcadismo. O arcadismo ele é um movimento que tem ele surge de uma consequência de um contexto social, histórico e filosófico do século XVIII. Lembre-se, século XVIII, de 1701 a 1800. Portanto, o arcadismo ele vai refletir uma visão racionalista da sociedade e da vida, associadas principalmente ao ideal de Rousseau do homem naturalmente bom, corrompido pela sociedade. Veja só, o arcadismo ele vai se contrapor aos ideais religiosos, aos ideais cristãos, católicos, defendidos pela Contra-Reforma, que teve como movimento literário, como movimento artístico, o Barroco. O arcadismo se contrapõe a isso.
Então o arcadismo ele vai buscar elementos neoclássicos, elementos da antiguidade clássica, greco-romanos. Mas também o arcadismo vai se filiar com valores filosóficos atuais da época, como, por exemplo, o iluminismo. E a ideia de Jean-Jacques Rousseau dizendo que o homem do bom selvagem, a história do bom selvagem, que o homem ele é naturalmente bom, a sociedade é que o corrompe. Então, é nesse contexto social, histórico, filosófico que vai surgir, que vai aflorar os ideais, os valores, as temáticas, os assuntos que serão tratados nesse modelo de arte que é conhecido por, que nós estamos estudando, que é conhecido por arcadismo. Então, é justamente esses valores que nós vamos ver agora. Por exemplo, a exaltação desse homem natural e da vida campestre. Há uma exaltação do homem natural, certo? O homem sem ser corrompido pela sociedade e pela cidade. E para que esse homem não seja corrompido pela sociedade e na cidade, ele prega justamente o retorno à vida campestre. A vida em harmonia com a natureza, o retorno à vida no ambiente rural, no campo. Ou seja, é a substituição da manifestação individual pelo pastor, figura convencional decorrente dessa contradição entre o homem urbano, o poeta, e o ideal de homem natural. Ou seja, o poeta, ele é um homem urbano, ele é um homem da cidade, mas ele tem por ideal e se compara, dentro das suas poesias, ao homem natural, a esse pastor, ao Árcade, ao arcadismo, que remonta a uma mitologia grega da antiguidade clássica. Vocês estão compreendendo que isso tudo quais os valores, quais são os assuntos que serão tratados nos textos, nos poemas, nas poesias do arcadismo? Acho que sim, né? Então, vamos para frente. Razão e emoção. Escritores e poetas compartilham de uma mesma visão racionalista do mundo, assim como filósofos e cientistas consideram a razão um meio de se compreender o mundo e de se atingir o conhecimento. Percebem que o arcadismo tem um quê de humanismo e racionalismo, lá da escola literária do século XVI, de 1500 e 1600? Vocês percebem? Que ao se contrapor à arte barroca, ele se aproxima da arte humanista racionalista? Vão comparando. Ou seja, assim, o Árcade, quem é o Árcade? É o poeta do arcadismo. Considera que a arte é regida pela verossimilhança. Professor, o que é a verossimilhança? Aquilo que é escrito, aquilo que é descrito na arte, ela pode acontecer na realidade objetiva, na realidade em que vivemos. Isso é verossimilhança. O que contamos nos textos tem características reais, pode acontecer na realidade. Então o Árcade considera que a arte é regida pela verossimilhança. A verdade possível conformada por verdades concretas e também imaginadas. Ou seja, a literatura Árcade deve constituir-se por uma imaginação que não se choque com as verdades naturais. Ou seja, todos os valores colocados na poesia do arcadismo têm que ter uma relação de verossimilhança, ou seja, não pode se chocar com as verdades naturais. E que verdades naturais são essas? São as verdades que nós conhecemos na nossa realidade, no nosso dia a dia. Tudo bem? Autores renascentistas como Petrarca e Camões, bem como clássicos Homero, Píndaro, Ovídio, Horácio, são retomados. Aqui são aqueles valores, é aquele movimento de retorno aos ideais greco-romanos. Então, tanto
por exemplo, os autores renascentistas como Petrarca e Camões são retomados como os autores da Antiguidade Clássica. Olha só. Os autores árcades, eles se contrapõem ao barroco e retomam os valores do humanismo e do racionalismo. Ou seja, Petrarca e Camões é desse período. E também remonta à Antiguidade Clássica. Poxa, eles aqui, Camões, Petrarca, os humanistas, os racionalistas, já haviam retomado. Vocês percebem que quando o movimento do arcadismo, ele se afasta do barroco, se aproxima do humanismo. E por se aproximar do humanismo e do racionalismo, também vão se aproximar da Antiguidade Clássica. Ou seja, um movimento de retorno aos gregos e romanos, aos valores culturais grecos romanos. Tudo bem? Vamos prosseguir. Estratégia que implica, ou seja, a aproximação dos árcades com os humanistas racionalistas e com os clássicos da Antiguidade Clássica greco-romana. Estratégia que implica na produção de valores e modelos literários já reconhecidos. Ou seja, eles não inventaram nada, eles retomaram modelos já utilizados pelos humanistas racionalistas e pelos os antigos clássicos greco-romanos. Estratégia que implica na reprodução de valores e modelos literários já reconhecidos e ainda favorece a moderação da emoção. Por quê? Retomar modelos, retomar temas, retomar formas exige a obediência a gêneros e espécies literárias tradicionais, cerceando os exageros literários do autor. Ou seja, como ele está retomando modelos que eu digo são gêneros, eles estão retomando modelos, eles estão retomando gêneros textuais consagrados no humanismo, no racionalismo e por sua vez também já consagrados na Antiguidade Clássica. Então, eles não têm uma liberdade de criar, eles apenas adequam os seus textos a esses modelos já criados e já utilizados pelas escolas literárias que o arcadismo se aproxima. Vocês estão compreendendo? Se não estiverem compreendendo, é obrigação de vocês, alunos, depois de assistirem ao vídeo, me perguntarem sobre aquilo que, por acaso, porventura, você não entendeu. É competência sua fazer isso, tudo bem? Vamos prosseguir. Os temas literários em voga olha só, essas expressões estão todas em latim. Olha só, carpe diem, fugere urbem, aurea mediocritas, locus amoemus. São todos termos cunhados em latim. É justamente esse movimento de retorno à cultura, aos valores gregos e romanos. E isso se exprime pela utilização própria do idioma da língua latina. Carpe diem, fugere urbem, aurea mediocritas, locus amoemus são todas expressões cunhadas na língua latina e trazem os valores latinos dos romanos. Vamos saber que valores são esses? O primeiro, carpe diem. Carpe diem, colher o dia, aproveitar o dia e a vida enquanto é possível. Tema já explorado pelo barroco, é retomado como parte do convite amoroso. O carpe diem, turma, é assim: nós somos humanos, a nossa natureza é finita, nós morreremos um dia, então aproveitemos a vida enquanto vida temos. Aproveite o hoje, não espere o amanhã. Isso é carpe diem, isso é um valor greco-romano, isso é um valor da Antiguidade Clássica, trazida, recuperada pelos humanistas, racionalistas e também recuperado e trazido pelos árcades e os neoclássicos. Um outro tema literário utilizado, fugere urbem. O que significa fugere urbem? Fugere urbem significa fugir da cidade.
Influência de Horácio. Horácio, um escritor da Antiguidade Clássica. Os Árcades viam o bucolismo como um ideal de vida. Uma vida simples e natural, no campo, distante das cidades. Tal ideal foi reforçado pelo pensamento de Rousseau. Que pensamento é esse? É um pensamento da filosofia iluminista do século XVII, do século XVIII, 17 e 18. E que pensamento é esse? A teoria do bom selvagem. O homem é bom por natureza. A sociedade é que o corrompe. E a sociedade vive aonde, meu amigo? Na cidade. Então, fugere urben significa fugir da cidade, fugir desses valores, desses ideais de corrupção pregados na sociedade e que vão, de alguma forma, corromper a natureza, digamos, boa do homem, do bom selvagem. Outro tema, Aurea Mediocritas. Aurea Mediocritas significa equilíbrio de ouro. Prega o ideal horaciano da vida simples, da vida do campo, do bucolismo. Sem miséria nem riqueza, em que possuir o essencial proporciona tempo para a virtude e a arte. Meu amigo, se você tem equilíbrio de ouro, ou seja, se você vive o ideal Aurea Mediocritas, significa dizer que você nem é rico nem é pobre. Você tem o suficiente para viver bem, para suprir as necessidades materiais que a sua existência requer, e assim você vai ter tempo para a virtude e para a arte. Teoria do bom selvagem? Qual é uma outra temática? Locus amoenos. O que significa locus amoenos? Lugar ameno. A natureza é vista como um lugar aprazível, ameno, onde o homem poderia encontrar o equilíbrio e a paz interior. Percebam que as temáticas Fugere Urben, Aurea Mediocritas, Carpe Diem e Locus Amoenos, todas essas temáticas da poesia Árcade, da poesia do arcadismo, elas vão estar de alguma forma relacionadas com simplicidade e natureza. Simplicidade de vida conseguida com a fuga da cidade, indo para onde? Para o campo, para a natureza. Recuperar o que o homem perdeu, ou melhor, o que foi corrompido do homem. A virtude. Olha só o ideal trazido na poesia Árcade. Tudo bem? Então, no arcadismo também há uma tradição lírica. Vocês sabem, nós já trabalhamos o que é o estilo lírico, o lirismo de uma poesia, de um poema. Ela faz temática de estética do belo, reflexões filosóficas, fala, pensa, comunica sobre o amor, a vida, a mitologia greco-latina e a tradição satírica. Qual é a tradição satírica do arcadismo? Falar sobre o erotismo, o humor, a crítica e o engenho artístico. Bem, turma, eu acredito que com esse bate-papo inicial, diante de tudo que nós falamos, acredito que já tem uma boa introdução para se pensar, para se compreender, para se estudar o período literário conhecido por arcadismo. Já temos o suficiente para fazer essa introdução. No mais, eu gostaria que vocês acompanhassem no material de vocês, na apostila de vocês, módulo 4. Módulo 4, capítulo 10, que fala sobre o arcadismo, fizessem a leitura das páginas 4, 5, observar as figuras, tá? Leitura também a gente faz de imagens, tudo bem? 6, 7, 8, até aqui está bom demais para a gente. Então, leiam da página 4 a 8 e compreendam isso tudo que nós falamos a respeito desse movimento conhecido por arcadismo nesse vídeo, tudo bem?
No mais, turma, deixo a todos um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!